Olá meninas, tudo bom? Hoje é dia 6 de abril de 2021, hoje é terça-feira. Hoje nós estamos no nosso 6º dia da 10ª caminhada de oração. O tema de hoje é escravos na nossa própria terra. O texto-chave vai estar em Neemias capítulo 9, no versículo 33 em diante. Mas antes disso eu vou ler Josué capítulo 24, no versículo 13. Antes de entrar no devocional, irmãs, nós estamos aí aprendendo, meditando, analisando, buscando entender um pouco o que o Senhor está fazendo na terra, fazendo na nossa vida. A gente viu que Ele está arando a terra, que Ele está sacudindo todas as coisas e que Ele está chamando os seus filhos para se posicionar, para ser filhos que trabalham junto com Ele, para que sermos filhos irrepreensíveis, filhos que vai resplandecer a glória do Pai, filhos autênticos. E hoje nós vamos estar falando sobre ser escravos na nossa própria terra. Infelizmente, tudo que está acontecendo no mundo e nas nossas vidas, muitas vezes estamos sendo escravos na nossa própria terra, por causa da nossa desobediência, por causa do nosso pecado, por causa da desonra, do desleixo. A gente acaba se tornando escravo no nosso próprio corpo, na nossa própria casa, quando nós não entendemos aquilo que Deus está fazendo, quando nós não desejamos ser parceiro de Deus naquilo que Ele está fazendo, a gente se torna escravo na nossa própria terra. A gente viu ali que o filho pródigo, ele saiu, quis gastar todos os bens do pai numa terra distante, mas nós vimos hoje uma geração que está sofrendo na sua própria terra. Temos visto isso, irmãs, no nosso próprio país, no Brasil, uma terra tão maravilhosa, tão rica em recursos naturais, com um povo que tem algo peculiar. O brasileiro tem algo peculiar. Nós somos a mistura de tantas raças maravilhosas e nós somos bem peculiar entre as nações. Nós vimos que o Brasil ele tem promessas do Senhor, mas nós temos sido escravos na nossa própria terra. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Mas antes de eu entrar nesse tema, de ser escravo na própria terra, eu quero ler Josué, capítulo 24, no versículo 14, a partir do 13, porque eu quero mostrar aqui que, na verdade, qual é o plano de Deus para nós. Nós vimos quando o filho pródigo retorna à casa do seu pai, o seu pai amoroso, seu pai justo, ele já estava à espera desse filho, com tudo que era do filho já à porta para recebê-lo novamente, a roupa, o anel de autoridade que representa a autoridade, a sandália nos pés que representa o preparo para aquele filho tomar o lugar dele novamente. E aí Deus, ali o pai representando Deus, chama os servos e diz: prepara um banquete. Então o Senhor, irmãs, ele é bom. Deus é bom, todos os dias Deus é bom, e um dos alvos do inimigo é tirar os nossos olhos da bondade, do amor do Pai. Muitos não voltam para a casa do Pai por vergonha, por medo, por orgulho, mas o nosso Pai é bom. E eu quero ler aqui então, Josué 24, versículo 13. O Senhor estava falando para Josué, quando Josué está despedindo do povo. E ele fala: eu dei-vos a terra em que não trabalhaste, cidade que não edificaste, e habitais nela, comeis vinha dos olivais que não plantaste. Agora, pois, teme ao Senhor, serve com integridade, com fidelidade, tira fora os deuses a quais serviram vossos pais da além do Eufrades, e no rio Eufrades e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhe hoje a quem vocês querem servir. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrades, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué estava dizendo isso ao povo. Então respondeu o povo e disse: longe de nós abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, é Ele quem nos fez subir, a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou
por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio do qual passamos. Eu vou ler só até aqui, mas aqui está dizendo, quando você estuda a história do povo de Israel, um Deus que tirou aquela nação do Egito e fez dela uma nação peculiar, para que essa nação fosse exemplo em toda a terra de como servir e adorar ao Deus de Israel. E Deus, ele disse que ele levou esse povo, ele tirou o povo da escravidão e ele levou esse povo para uma terra, e ele chamava essa terra de terra que emana leite e mel, porque nessa terra o povo ia encontrar tudo já, terras preparadas para ele, né? Como Deus disse aqui, vocês habitaram em terras e comeram de vinhas e de olivais que não plantaste. Quando você lê também a história de Israel, você vê que o tempo todo Deus se coloca como o agricultor e Israel como sendo a vinha ou a oliveira, e Deus tratando sempre como se trata uma planta, né? Sempre cuidando, adubando, podando, e assim tem sido conosco. Deus tem trabalhado em nossas vidas. Então eu quis ler esse texto para que a gente entenda que nosso Deus é bom, mas ele disse aqui, mas servir ao Senhor com integridade, com fidelidade. Chegou o momento da gente tirar fora os deuses do nosso coração. Chegou o momento da gente reavaliar a nossa vida, a nossa casa, né? A nossa terra. Por que nós estamos passando, às vezes, por tantas coisas, irmãs? Algo está errado no nosso coração. Algo está errado na terra. A gente ainda não chegou no nível de arrependimento que deveríamos chegar. Nós estamos ansiosos para que tudo isso passe, né, no mundo, para a gente voltar à nossa vidinha normal. E será se Deus quer que a gente volte com vidinha normal, irmãs? Não. Nós somos chamados para ser filhos. Nós precisamos tomar o lugar de filhos. Nós precisamos resplandecer luz. Nós precisamos transformar a nossa vida, a nossa casa. Como eu disse, que Deus tem tanto para fazer e que o nosso terreno, que devia ser uma grande plantação, que hoje, nos dias difíceis, poderia estar trazendo um pouco de alimento, um pouco de alento para outros, e a gente está deixando aquele terreno virar terreno baldio, virar terreno cheio de lixo, de tumulto. E uma das coisas que a gente faz aqui também nos Estados Unidos, quando chega a primavera chama Spring, né, em inglês, e existe uma frase, né, existe um tema que chama o Spring Cleanup, que é a limpeza de primavera. Então é um costume do americano, na primavera, além de cuidar do jardim, olhar para dentro da sua casa também e tirar para fora coisas que você ficou o inverno todo sem olhar, sem dar muita atenção. Então, nesses dias, espiritualmente também está acontecendo, da gente olhar para dentro da nossa casa, a casa do nosso espírito. O que nós precisamos limpar? O que nós precisamos clean up? Né? Fazer essa limpeza, dar uma olhada nos cômodos do nosso coração. E é isso que eu quero falar hoje, porque o que acontece? Nós estamos tornando escravos dentro da nossa própria terra. Então, o livro de Neemias todo, irmã, eu acho que depois eu sugeri de ler Eclesiastes, porque eu queria que a gente meditasse um pouco na vida, mas o livro de Neemias, eu acho que é o livro que a gente deveria estar lendo em relação ao que está acontecendo no mundo, especialmente no Brasil. O livro de Neemias conta a história de como o povo estava, como o povo de Israel chegou num momento de tanta desolação. E levanta-se um homem, que foi Neemias, e ele resolve ajudar aquele povo ali. Então eu vou ler aqui um pouquinho em Neemias capítulo 1, no versículo 3 e 4. Chegou o irmão de Neemias perguntou como que estava o povo, e o irmão dele responde: disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria, desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados, as suas portas estão queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, eu assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Eu estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E eu disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos.
Eu não vou terminar de ler, mas ele começa fazendo confissões pelo pecado do povo, porque se o povo chegou naquela destruição que chegou, foi porque o pecado tomou conta, foi porque o povo deixou o Senhor, como Deus disse ali em Josué, né? Se vocês lançarem fora os deuses estranhos, vocês vão viver e vão comer do melhor da terra, mas se vocês não honrarem, não servirem ao Senhor com integridade, infelizmente a gente acaba colhendo as sementes ruins que a gente plantou. E então Deus levanta Neemias para fazer algo por aquele povo. E nesses dias o Senhor está buscando filhos que entendem o coração do pai. Foi isso que Neemias fez. Neemias era um homem copeiro do rei, estava lá no seu trabalho, fazendo o seu trabalho secular. E quando ele ouve a notícia, mas ele já era um homem que estava ligado, ele já era um homem que já tinha comunhão com o pai, ele já era um homem que estava atento, perguntando o que o pai está fazendo. Tanto é que ele foi perguntar: como que está lá o meu povo? Como que está lá o povo de Deus? E nesses dias o Senhor está levantando a gente como filho. E para a gente nos posicionar. Por isso que eu estou chegando agora, no 6º dia. Mas no 6º dia, irmã, você vai falar de arrependimento? Sim, porque antes eu falei para a gente entender certas posições. Porque se nós não vamos entrar, Deus está levantando e preparando e convocando um exército de filhos. E nós não podemos entrar em coisas sem entender a nossa posição, o princípio, aquilo que Deus está nos chamando. Um outro ponto que eu quero dizer aqui, Neemias capítulo 3, no versículo 28, na verdade, todo esse capítulo 3, quando você lê, você vai ver que Neemias separou o povo e colocou eles para lutarem, quando eles começaram ali a restauração daquela cidade toda queimada, toda destruída. Neemias começou a preparar o exército, né, de homens comuns, e ele começou a colocar essas pessoas de frente à sua casa. Isso é uma palavra que depois que eu entendi há uns anos atrás e que eu comecei a abrir para essa palavra, fez muita diferença na minha vida e vai fazendo diferença na sua vida se você compreender esse princípio. Então eu vou ler o capítulo 3, versículo 28, fala assim: para cima da porta dos cavalos repararam os sacerdotes, cada um defronte da sua casa. Em alguns outros versículos aqui fala sobre isso, mas aqui está dizendo que ele colocou os sacerdotes, cada um trabalhando de frente à sua casa. Nesse tempo, irmãs, nesse tempo que nós estamos vivendo, nessa dificuldade, quando o Senhor parou tudo e Ele colocou a gente dentro da nossa própria casa, né? Fazendo com que a gente volte os olhos para a nossa própria casa. E eu não estou aqui dizendo se tem que ficar em casa, se não tem que ficar em casa. Cada um faz o que você achar melhor. Se eu achar que eu fico, eu fico. Se eu achar que não, eu não. Cada um faça do jeito que você achar melhor. Mas entenda que Deus está chacoalhando a terra e fazendo com que a terra olhe para a sua própria casa. Isso está sendo notório, irmã. Essa ordem do Senhor para que a gente olhe para a nossa própria casa, ela está sendo absolutamente notória. Ela está sendo visível. Não é coisa de imaginação, não é coisa de governo. Deus deu essa ordem mundial. Voltem para suas próprias casas. Mais uma vez, eu não estou dizendo aqui a questão de governo ou não. Eu estou dizendo que Deus está nos chamando para olharmos para a nossa própria casa. Porque há uma grande guerra do lado de fora. Há uma grande guerra. Mas nós vamos vencer como Neemias fez, como Neemias restaurou, se a gente começar a cuidar, olhar, trabalhar dentro das nossas próprias casas. Porque estávamos vivendo lá fora, fazendo, deixando de fazer, achando que está tudo bem e não olhamos para aquele jardim que a gente precisava ter cuidado. E com isso, tudo virou ruína, tudo virou... A gente olhou para dentro da casa e viu que a coisa estava feia e a gente estava escravo dentro da nossa própria casa. Quando você, num corpo, como eu disse ontem, que a gente não valorizava a nossa saúde, que a gente não se cuida, você está sendo escravo da sua própria terra. Você que não tem uma saúde,
né, que você não cuidou. É lógico que enfermidade, irmã, ela bate na porta de qualquer um, de saudável ou não. Eu estou dizendo daquilo que cabe a nós, aquilo que nós podemos fazer para o nosso bem-estar, né? Aquilo que nós podemos semear para que a gente venha colher. Então, quando algo acontece, né? De repente, algo acontece e a gente olha e a gente está sendo escravo na nossa própria terra. Quando temos doenças que nós deixamos chegar naquele ponto, né? Uma doença por falta de cuidado, por exemplo. Nós estamos nos tornando escravos na nossa própria terra. Quando nós não cuidamos da nossa casa, quando nós não deixamos Deus reinar, quando o espírito de miséria atua sobre aquele lar, né? Quando o espírito de destruidor, o migrador, o devorador, tudo aquilo que está reinando no nosso lar, que não seja o que Deus planejou, que não seja que o trono daquele lugar não está entronizado o Senhor dos Exércitos, nós nos tornamos escravos na nossa própria terra. Quando você lê Neemias, você vai ver que o povo estava passando dificuldade, tudo queimado, numa terra que mana leite e mel, na terra que um dia foi a terra da promessa. Então hoje Deus está nos chamando para olharmos para a nossa terra, para a nossa casa. Temos uma grande batalha a enfrentar lá fora, sim, mas primeiro vamos voltar os olhos para o nosso lar. Porque se cada um cuidar do seu lar, cada um vai poder cuidar e ajudar o seu irmão. Mas se nós ficarmos olhando só lá para fora e queremos entrar em coisas que a gente ainda não está preparado, aí a gente não vai conseguir fazer o que Deus tem para nós fazermos. Vamos falar aqui, Neemias capítulo 9, no versículo 33, fala assim: porque tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, pois tu fielmente procedestes e nós perversamente. Os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes, os nossos pais não guardaram a tua lei, nem deram ouvido aos teus mandamentos e aos teus testemunhos que testificam contra nós. Pois eles, no seu reino, na muita abundância de bens que lhe deste, na terra espaçosa e fértil que puseste diante deles, não te serviram, nem se converteram das suas más obras. Eis que hoje somos servos na nossa própria terra, na terra que o Senhor deu aos nossos pais para comer o seu fruto e o seu bem. Eis que somos servos nela. Seus abundantes produtos são para os reis que puseste sobre nós, por causa do nosso pecado. E segundo a sua vontade, dominam sobre nossos corpos, nosso gado, estamos em grande angústia. Olha que palavra, irmãs, que palavra forte, né? Nós precisamos começar, sabe, irmãs, a buscar e a entender o que é arrependimento de verdade, de verdade. Não é um arrependimento momentâneo, não é um arrependimento que quando a gente ouve uma palavra desse tipo e faz, é verdade, eu acho que eu preciso orar, preciso clamar, preciso chorar. Não, a gente precisa viver uma vida em arrependimento. E isso só é possível quando o Espírito Santo, quando nós deixamos o Espírito Santo guiar a nossa vida. Porque será se nós já fizemos como Neemias? Será se nós já sentamos e já choramos de verdade pelo nosso país? Será se a gente já conseguiu entender tudo que o nosso país já fez contra o nosso Deus, né? Contra o nosso Deus, sabendo da bondade do nosso Pai, sabendo de como Deus é bom, de como Deus tem sustentado, como Deus deu graça para o Brasil. Será que nós temos chorado e arrependido de verdade? E eu falo por mim, irmãs. Estou falando para vocês, estou cobrando de vocês, estou falando por mim. Essa palavra é para mim. Essa palavra está me chamando a atenção nesta manhã para mim. Filha, eu preciso que você se posicione, porque estou preparando um exército de filhos. Filhos que vão lutar, mas não são só guerreiros, são filhos, vão lutar em favor do reino, né? Nós precisamos ser filhos autênticos para que os outros possam ser atraídos para a casa do Pai. Chegou a hora, irmã, da gente lançar semente. Nós já estamos falando de lançar semente. Nós falamos 4 dias de arar a terra. Nós já estamos sobre lançar semente. E hoje eu quero falar lançar semente de arrependimento. Lançar semente de arrependimento e de regar com as nossas lágrimas. Então Neemias aqui, quando ele
fala essa palavra que nós nos tornamos escravos na nossa própria terra. De estações em estações, nós precisamos deixar o Senhor mexer na nossa casa, na nossa terra. Sabe, chegou a hora da gente viver uma vida mais, como é que eu vou dizer? Uma vida mais bem vivida, uma vida com mais sentido, uma vida mais antenada, todos os dias na nossa casa. Esse ano eu consegui fazer essa limpeza antes de chegar a primavera. Eu consegui romper em algo que eu precisava romper, algo que eu não conseguia, algo que eu não via. Eu via, mas não conseguia mexer. E isso traz um romper na nossa vida, sabe, irmãs? Quando a gente entende, quando a gente trabalha com o Senhor, quando a gente se esforça. Às vezes isso acontece, eu estou falando no físico, né? Mas o espiritual, o natural é um reflexo do espiritual, né? Então, às vezes, quando você toma posição na terra, quando você faz algo visível aqui, você também está se movimentando no mundo espiritual. Da mesma forma que se você está parado na terra, está na inércia, você está parado no mundo espiritual. Então, vamos começar a trabalhar naquilo que o Senhor está colocando diante de nós. Eu quero ler Joel, capítulo 1, versículo 9 a 17, que fala assim: Cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. O campo está assolado, a terra está de luto, porque o cereal está destruído e a vide secou, as olivas se murcharam. Envergonhai-vos, lavradores, uivai, vinhadeiros, sobre o trigo, sobre a cevada, porque pereceu a messe do campo. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, a palmeira, a macieira, todas as árvores do campo se secaram. Já não há alegria entre os filhos dos homens. Cinge de pano de saco, lamentai, sacerdote, uivai, ministro do altar. Vinde, ministros de meu Deus, passai a noite vestido de pano de saco, porque da casa de vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e a libação. Promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciões, todos os moradores dessa terra, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Que dia! Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto, e vem com a assolação do Todo-Poderoso. Acaso não está destruído o mantimento diante dos vossos olhos, e a casa do nosso Deus, a alegria e o regozijo? A semente mirrou debaixo dos seus torrões, o celeiro foram assolado, os armazéns derribado, porque se perdeu o cereal. Que palavra dura, que palavra difícil, né, irmãs? Então, o Senhor está dizendo aqui, entra num tempo de lamento, entra num tempo de falar com o Pai, dizer: Pai, me revela. Deus tem muito para nós, irmãs. Deus quer fazer muita coisa na nossa vida, Deus tem muita coisa para nos restaurar, mas a gente precisa entender esse tempo. Nesse tempo agora, não adianta a gente ficar proclamando as coisas boas que Deus vai fazer. Nesse tempo agora, nós precisamos proclamar e entender o que o Pai está fazendo e confiar no amor do Pai. Porque se Ele está permitindo o que está permitindo, Ele sabe, Ele é justo e Ele é o dono de toda a terra. E Ele sabe o porquê. E que nós venhamos gerar esse arrependimento. Pedir o Espírito Santo que nos mostre, porque nem para arrepender, irmão, a gente vai conseguir sozinho. A palavra diz que o Espírito intercede por nós, nós não sabemos orar como convém. Então que nós venhamos entender isso, falar: Pai, começa por mim, começa pela minha casa. Sabe, muitas vezes a gente quer ganhar o mundo. A palavra de Deus diz: que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Aqui está dizendo no Joel que vocês não estão entendendo que acabou a alegria, que eu cortei a libação da casa. O Senhor está mexendo até na casa dele, irmãs. Está mexendo na casa dele. Os cultos já não são mais o mesmo. Já não temos alegria nos cultos. Porque como que a gente vai ter alegria indo para culto com essa máscara, sabendo que você está ali no meio e corre o risco de estar infectado? Isso a gente está infectado em qualquer lugar, mas eu estou dizendo que como que você vai para um lugar sabendo que está no meio de gente, sabe? Ou então daqui a pouco a gente sabe que um irmão está doente e vem aquela tristeza. Acabou a alegria dos cultos, irmãs.
Não adianta a gente querer tampar o sol com a peneira. Não, tem nada disso não. Isso é o inimigo que está querendo parar a igreja. Gente, pelo amor de Deus, quem é o dono da igreja é o Senhor. Ele está colocando a gente para dar uma pensada. Ei, quem sabe, vou ser sincera agora, vou falar algo que um dia Deus disse para o povo de Israel. Quem sabe as suas festas já não me trazem tanta alegria assim? Quem sabe que os nossos sacrifícios já não estavam alegrando tanto o coração do Pai? Quem sabe o nosso jeito de ir para a casa do Senhor já não estava fazendo tanta diferença para Ele? A gente entrava e saía com o coração sem querer saber o que estava no coração do Pai. Então Ele precisou dar uma parada em tudo para a gente rever alguns pontos. Mas a gente não está revendo, irmãs. A grande tristeza é a gente não estar revendo nada. Infelizmente, passou-se um ano de pandemia. Tivemos um tempinho, de melhora, e hoje, infelizmente, o Brasil vivendo um tempo tão crítico e a gente ainda não entendeu muita coisa. Eu não sei vocês, irmãs, eu não entendi muita coisa. Eu ainda não cheguei no nível de arrependimento que eu deveria chegar. Então, a palavra que eu tenho para hoje é essa. Porque nós não tomamos posição de filhos. Nós estamos sendo escravos na nossa própria terra. Nós estamos como irmão do filho pródigo. Está dentro da casa do pai. Está trabalhando. Mas não toma posse. Não sabe usufruir. Não conhece os desejos do pai. Não tem intimidade com o pai. Às vezes só está trabalhando para o pai. E Deus está nos chamando a ter intimidade com ele. Eu quero ler para terminar Provérbios 24, no versículo 27 a 34. Que vai falar sobre esse cuidado da nossa casa. Vamos lá. Cuida dos teus negócios lá fora. Apronta a lavoura no seu campo. E depois edifica a sua casa. Então nós temos um jardim para cuidar lá fora. E uma casa para cuidar aqui dentro. Não seja testemunha sem causa contra o seu próximo, não engana com seus lábios, não digas como ele me fez a mim, assim eu vou fazer a ele, eu vou pagar segundo a sua obra. Então Deus está dizendo, além de você cuidar lá fora do seu campo, cuidar da sua casa, mas seja justo, muda o seu jeito, né? Aí aqui está falando no versículo 30, eu passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem com falta de entendimento. Eis que tudo estava cheio de espinho, a sua superfície coberta de urtigas e o seu muro de pedra em ruínas. Tendo visto, considerei e vi e recebi a instrução. Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para cruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Que texto! Eu termino com esse texto de Provérbios 24, do 27 ao 34. Cuida dos teus negócios lá fora, apronta a sua lavoura, o seu campo e depois edifica a sua casa. E aqui está dizendo que passou pelo campo do preguiçoso, de um homem que não tinha entendimento e estava tudo atrapalhado. Porque principalmente aqui nos Estados Unidos, irmã, se uma pessoa chegou à primavera, ela não entendeu o que ela tinha que fazer, ela não quis fazer, ela se embananou, ela se distraiu, ela ficou prostrado. Daqui a pouco não dá mais. A hora de plantar é agora, né? Eu, por exemplo, moro numa casa que quando eu vim morar nessa casa, a grama era muito bonita. De repente a grama começou a ficar feia e o dono da casa, todo ano ele deixa passar a oportunidade. A oportunidade de plantar a grama é agora. Se passou aqui um mês, não dá mais para plantar grama. E aí o que acontece? Aí vai vir o verão, aí vem o outono, que cai as folhas, vem o inverno novamente e você deixou de fazer um trabalho na sua vida, na sua casa. E eu falo isso no físico, levando para o espiritual. E aqui estava dizendo, a vinha, o jardim de um homem sem entendimento está cheio de espinho, está coberto de urtigas, seus muros de pedra está tudo em ruína. Então, esses devocionais dessa caminhada 10, que é uma celebração de 4 anos, irmãs, essa caminhada ela está sendo feita debaixo de um grande desafio. Quando chegar no dia certo, eu comento com vocês. Mas
É lógico que talvez eu gostaria que falasse, nossa, mas é uma celebração de 4 anos, a gente podia estar fazendo uma coisa mais light, né? A gente podia estar fazendo uma coisa mais, celebrando mais, mas essa é a palavra que o Senhor tem trazido para nós, para mim, né? Para mim em primeiro lugar. E é isso que eu tenho para falar para nós, irmãs, nesse dia. Que nós venhamos analisar a nossa vida, a nossa casa, a nossa terra, as áreas da nossa vida, nossa saúde, nosso casamento, nossa vida com os filhos, com o vizinho, como aqui está dizendo. Não seja testemunha sem causa, não engane com seus lábios, não pague o mal com o mal. Mudar nossa vida, limpar tudo nós precisamos limpar, irmã. Nós precisamos resplandecer a luz de Cristo. Chegou a hora de sair toda a treva do nosso coração. Chegou a hora da gente tirar todo o espírito de miséria da nossa casa, sabe? Da nós vivermos uma vida abundante em tudo que o Senhor tem para nós, mas nós precisamos nos posicionar, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, que o Espírito Santo fale ao coração de cada um, porque Ele está preparando um exército de filhos. Senhor, graças te dou, tem misericórdia da nossa vida, que o espírito de súplica e arrependimento caia sobre nós, sobre todo aquele que tem o coração voltado realmente para as coisas do reino. Tem misericórdia da tua igreja. Tem misericórdia da tua igreja, Senhor. Nos revela o momento que nós estamos vivendo e nos ajuda a nos posicionarmos para poder fazer aquilo que o Senhor quer que façamos juntamente com o Senhor. Nos instrui, Pai, nos levanta como Neemias para que a gente possa restaurar alguma coisa, para que a gente possa ajudar os nossos irmãos, para que a gente possa fortalecer. É o meu pedido em nome de Jesus. Amém. Irmãs, não deixe de escutar a canção de hoje, ela é tão fofa, ela é tão suave que traz um alento pra gente, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.